Bem, meus queridos, vamos continuar a nossa aula, a segunda parte do nosso estudo, nosso ensino sobre ética cristã. A princípio, nós estamos falando somente da ética num global, né? Como ciência. E depois nós iremos falar dentro da ética, na ótica cristã. Ok? Então, há poucos instantes eu falei que a Grécia Antiga era filosofia, política, ética e também tinha lógica, né? São as primeiras 4 lições, ou as primeiras 4 matérias, e a matemática, evidentemente, né? Matemática no campo dessa linha, matemática, geografia, geografia não, perdão, figuras geométricas, né? Então, dentro dessa área que se tinha os primeiros estudos. Bom, a diferença entre ética e moral. Nós não podemos confundir ética com moral. E moral com valores. Lembrando que ética é regras de conduta. Moral é um fenômeno social particular que não tem compromisso com a universalidade. A moral é local. A moral são regras de valores que resultam em normas. É uma norma. Como as nossas leis, por exemplo, a lei da Argentina é diferente da lei brasileira, que é diferente da Inglaterra, que é diferente dos Estados Unidos, e assim vai. Isso é moral. A ética é estudo do juízo, a conduta humana. Então, não podemos confundir. Lembrando, ética é princípio moral, é aspecto do conduta específica. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética é universal. Moral é cultural. Ética é regra. E moral é conduta de regra. Ética é teoria, moral é prática. É teórica. Mas se você pratica a moralidade, você coloca a sua ética em prática. Tá? É dessa maneira. É dessa maneira.
a origem da moral. Pode-se dividir as concepções quanto à origem da moral em dois tipos básicos. A supra-históricos e a ahistórico. Pois alinha-se nesse primeiro tipo as teorias que veem um poder sobre-humano com fonte de normas morais. Ou seja, a moral é o homem estudando o homem. É estudo humano. Como, por exemplo, a origem desse homem, o comportamento desse homem, o comportamento dele dentro de uma sociedade como um todo. A antropologia estuda esses comportamentos. A antropologia estuda isso, o comportamento do homem dentro de uma sociedade. E a antropologia vai dizer que esse conjunto de regras leva o homem a ser ético ou não. Por exemplo, nós temos aí hoje o estudo dos gêneros. Antigamente, era homem ou mulher. Hoje, não. Hoje, se estuda-se, dentro do estudo de gêneros, pessoas de todas as naturezas. Lésbica, homossexual, transexual, travesti, que mais? Drag queen. Dentro de um estudo de regras que diz que nós temos que aceitar essas condições desses homens e mulheres, se nós for olhar para as regras que estão em jogo, vai dizer que eles estão vivendo eticamente. Eles são éticos em suas condutas. E não é. Por isso que moral é atemporal. Regras temporais. Ou seja, que muda a todo instante. Sendo que ética não muda. Não muda. A pessoa ser ético, é ético aqui no Brasil, é ético nos Estados Unidos, é ético na Alemanha, ou seja, em qualquer lugar que ele pisar, ele é ético.
Ele pode até conhecer o conjunto de regras morais que tem lá. Mas não as coloca em prática. A ética sobressai sobre tudo. Um exemplo bem interessante que o nosso pastor Arlindo, professor, colocou aí. O povo judeu, antes de sua dispersão sob o Império Romano, considerava a mulher menstruada impura. Isso significa que ela não estava em condições de entrar no templo, a casa de Deus. Ela deveria, durante o tempo de sua menstruação, fazer banhos rituais, purificar-se. Segundo o costume, se ela tocasse no homem durante esse tempo de impureza, também o homem ficaria impuro. Ele também não poderia entrar no templo sem antes realizar um ritual de banhos purificatórios. Para os outros povos que não estabeleciam nenhum costume em relação ao estado menstrual da mulher, estar nesse estado não implica algo moral. Estar menstruada não tem significado moral ou amoral ou imoral. É algo amoral. Sobre esse ato não pesa nenhum costume ou tradição. Era um costume daquele povo naquela época. De não entender que a mulher menstruada é um ciclo comum da mulher. Mas foram ensinados a eles, dentro da sua moral, dentro da sua regra, do conjunto de regras estabelecidas por aquele povo, por aquela nação, por aquele costume, a mulher tinha que se purificar na água ou tomar banho, rituais. Agora, se o homem se tocasse nela, se ela tocasse no homem, perdão, ou até mesmo o homem tocar nela naqueles dias, eles também estavam impuros. Ora, ele só se limpava depois também de alguns banhos ritualísticos. Isso não quer dizer que a mulher estava impura, era imunda. Não. Agora, é falta de ética do homem se achegar à mulher naqueles dias. Porque é uma condição exclusiva delas. E elas não têm culpa da necessidade de menstruar. Agora é falta de ética? Esse homem é imoral?
se ele a procura nesses dias. Tem tudo isso para a gente se pensar, né? Se a moral tem origem metafísica, não está ao alcance do homem modificar seu postulado fundamento, pois, como o princípio faça o bem e evite o mal, um princípio metafísico, como esse garantia uma forte fundamentação teórica para o ordenamento moral da sociedade. Tem coisas que o homem não consegue mudar. Se a moral, mesmo ela sendo temporal, porque ela não deveria ser temporal, mas sim atemporal, semelhante à ética, pois se ela tem sua origem metafísica, ou seja, não é do homem ter moral, porque ele a perdeu quando Adão caiu. Adão perdeu a moral. Porque a moral é metafísica. Porque aquele que o criou, o homem, é um ser moral. E a sua moral é atemporal, é uma só. Não muda com o passar do tempo. Sendo um ser moral, automaticamente esse mesmo ser é um ser ético. Nós estamos falando de Deus. Deus é um ser moral, não muda e automaticamente ele é um ser ético, que também não muda. Por exemplo, essa pequena frase escrita aqui, isso não aplica a Deus. Faça o bem e evite o mal. Por ser um ser moral, faz o bem, não se aplica a ele. Se aplica ao homem. Porque dentro do conjunto de regras, o homem está sempre mudando. Então a moral do homem também muda. Bom, na página 13 aí, nós temos sobre ética ministerial. É uma das partes mais importantes da nossa matéria. Ministerial. O aspecto
Eu vou até ler na íntegra, para nós compreender o que o nosso professor está querendo nos ensinar. O aspecto a ser ressaltado é que o ministro de Deus deve entender o ministério como vocação divina, a mais excelente das atividades humanas. Todas as profissões podem ser aprendidas, estudadas, conquistadas, porém, não é assim com o ministério. O ministério não somos nós que a conquistamos, mas é Deus que nos conquista para Ele. Assim, pois isso não depende de querer, nem do que ocorrer, mas de Deus que usa de misericórdia. A Bíblia diz que Cristo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros ainda para evangelistas, e outros como pastores e mestres. O episcopado não pode ser conquistado, mas somente aspirado. A consumação dessa aspiração não depende de nós, mas de Deus. Por isso, o obreiro deve valorizar a oportunidade única que recebeu de Deus. O obreiro, como todo o corpo de obreiros da casa do Senhor, tem que entender que não é um simples curso, igual, por exemplo, nós fazemos, né? Nós estamos fazendo um curso de teologia bíblica. Não é um simples curso de teologia bíblica que vai me aspirar a pastor, a mestre, a professor, a evangelista, não. Mas é o chamado. E eu, como evangelista e professor, eu tenho que ter a ética de dizer se eu estou pronto ou se eu não estou. Como, por exemplo, teve uma das matérias que o professor Arlindo me convidou para me dar aula. Eu falei, pastor, essa matéria eu não sei ministrar. Ele olhou assim para mim com o olho meio que arregalado. E eu falei para ele, não, pastor, essa eu não sei ministrar essa aula. Foi ético não querer enrolar nem o pastor e muito menos os alunos que queriam aprender comigo. Ministerialmente, temos que ser da mesma maneira. Tem homens que querem ser presbítero, evangelistas, pastores, que nem a bênção apostólica sabe dar. Mas para aspirar o nome de pastor, aceitam. Eticamente, dentro da moral cristã, dentro dos ensinamentos de Cristo, pastor, ainda não estou preparado. Mas aspira o nome de pastor, vai dar a bênção apostólica, passa vergonha. Mais do que nunca, meus queridos,
Nós precisamos de ética dentro das nossas igrejas. Éticas cristãs eclesiásticas, ministeriais. Nós precisamos disso. É antiético eu estar congregando dentro da igreja ou num determinada igreja na qual eu falo mal do meu pastor. Meu pastor não sabe orar, meu pastor não sabe pregar, meu pastor é cabeçudo. Isso é falta de ética. Eu canso de dizer. Não vai eu pensar, porque eu sei da aula, que amanhã eu fico cheio de orgulho dizendo para todo mundo que a única pessoa que só sabe dar aula sou eu. E fico fazendo birra. Não, pastor, o único professor da escola bíblica dominical tem que ser eu, porque ninguém sabe. Não, meu querido. Amanhã Deus levanta outro, que não fez nem curso de teologia, ou outro que aprendeu no ITCRE, fez o curso de teologia, que vai dar aula 10 vezes melhores do que eu. Falta de ética eu sentar aqui na frente da câmera para dar aula para vocês e não abrir a apostila que o pastor Arlindo me passou. Isso é falta de ética para com os alunos. Falta de ética no olhar, não buscar. Amém, queridos? Na próxima aula nós continuaremos sobre o assunto com mais profundidade. Na medida que nós vamos caminhando, o assunto vai mudando um pouquinho, mas dentro da mesma lição, que é ética. E agora nós vamos estudar ética cristã diretamente. Hoje só foi uma palhinha sobre o que é ética. É uma das matérias mais difíceis que tem de ensinar. Porque você está ensinando homens e mulheres a enxergar, a olhar para dentro de si e essa pessoa a ver mudança. Teologia por si só, da aula de teologia, é muito difícil. Eu vou dar um exemplo bem clássico, eu não sei se eu teria coragem que o pastor Arlindo tem, de ter nas mãos uma grande responsabilidade de formar homens e mulheres para estar transmitindo e ensinando a outrem a palavra de Deus.
A responsabilidade do pastor Arlindo é 10 vezes maior do que a minha. Eu tenho uma grande responsabilidade. Mas veja bem, eu pego as apostilas do pastor Arlindo, perdão, eu estudo, eu leio, peço a Deus misericórdia para o Senhor me esclarecer, aí eu transmito para vocês. Por isso que nos finais das minhas transmissões, eu peço sempre para vocês, orem pelo nosso pastor Arlindo, para que Deus continue abençoando o servo dele, para que Deus continue colocando as mãos dele sobre a vida do seu pequeno. Continue orando por mim, continue orando um pelos outros. Ore para o nosso Brasil, para os nossos governantes como um todo, para que nós venhamos sair o quanto antes dessa epidemia que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. Então, continuaremos orando uns pelos outros. Que assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.